Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje nós vamos revisitar um smartphone lançado em 2019, mais precisamente no finalzinho de agosto de 2019 e que marcou a estreia da família Galaxy A. Esse aqui é simplesmente o modelo mais poderoso que foi lançado naquela época, estou falando aqui do Galaxy A80. Mais poderoso e também mais inovador, isso porque reparem que ele traz uma tela aqui sem furo para câmera, sem recorte, isso porque ele utiliza as câmeras traseiras para poder fazer a selfie. Ele traz 3 câmeras traseiras e quando você aciona aqui o módulo de câmera e faz a inversão, ele simplesmente utiliza um motor aqui para rotacionar as lentes, ó, fica tudo oculto aqui na câmera traseira e elas passam a ficar na parte frontal. Precisou inverter de novo, só clicar aqui no botão e elas voltam aqui para a parte traseira. Ele traz um conjunto de câmeras que até hoje é bastante interessante, eu refiz alguns testes com o Galaxy A80 para ver como é que estavam as câmeras. Ele traz um ótimo conjunto de câmeras, até mesmo em situações de pouca luz ela consegue se sair muito bem, mas os probleminhas que a gente tinha naquela época permanecem até hoje. Eu vou falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Além desse conjunto inovador de câmeras, uma coisa que eu sinto falta, né? Essa época de 2019, 2020 foi marcada por muitas inovações no quesito de câmeras. Foram quando surgiram as câmeras pop-up que revelavam aí, elas ficavam ocultas e você acionava o mecanismo para poder mostrar a câmera pop-up para fazer selfies. E aí a gente viu muito smartphone com uma tela quase sem borda, sem furo na tela, sem recorte. Tivemos aí também a família Zenfone, que trazia um conceito de câmeras parecido com o Galaxy A80, porém mais eficiente na minha opinião, já que não era todo o conjunto aqui que rotacionava e somente o conjunto de câmeras, mas em funcionamento, Galaxy A80 e o Zenfone eram bastante parecidos na questão da funcionalidade de você pegar o conjunto de câmeras traseiras e utilizar para selfies. E outra coisa interessante é que tivemos esse recurso sendo utilizado aqui no Galaxy A80 como uma espécie de cobaia. Ao invés da Samsung adotar em um modelo top, eles resolveram aqui usar o Galaxy A80, que é o modelo top, mas da família Galaxy A, para servir de cobaia e se desse certo, eles iriam utilizar também nos seus smartphones tops e a gente sabe o resultado, né? Na prática, todo esse sistema de câmera rotatória acabou sendo abandonado, até mesmo no Zenfone, onde eu acho que essa funcionalidade deu mais certo, até mesmo na família Zenfone ele acabou sendo abandonado. Bom, então vamos aqui revisitar o aparelho, mostrar todos os recursos, porque além de mandar muito bem em câmeras, ele manda muito bem em tela. O seu hardware também é muito bom, manda muito bem até hoje em dia. Então a gente vai falar sobre tudo isso, vamos falar dos probleminhas aqui desse aparelho, principalmente a questão da bateria. Mas antes, vou pedir para você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal Big Geeks a continuar crescendo. Através do seu like, esse vídeo pode alcançar outras pessoas e dessa forma você está contribuindo aí gratuitamente, aí você não vai pagar nada para deixar o like. Então deixa o like aí para ajudar o canal a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para poder receber as notificações de todos os vídeos que chegam aqui no canal e torne-se Big Geek você também. E voltando para 2023, é curioso ver os caminhos que a Samsung tomou com a família Galaxy A. O A80 ele não teve um sucessor aqui no Brasil, eu não sei se lá fora, parece que foi lançado um A81 em alguns mercados, eu não estou bem certo, mas não tivemos um A82 e A83. A linha A7 acabou tomando a posição de modelo top, tivemos aí até o A72 e curiosamente parece que esse ano não teremos um A73. Quem vai ficar como o modelo mais poderoso da família Galaxy A vai ser o A53. A gente ainda está no segundo trimestre de 2023, então muita coisa pode mudar, mas parece que a Samsung aos pouquinhos vai tirando os modelos mais tops da família Galaxy A e também fazendo um upgrade nos modelos intermediários para que eles possam ocupar essa lacuna. E o Galaxy A80 é um smartphone da família Galaxy A, mas que se aproxima muito em características ao modelo mais top, isso porque ele traz a tampa traseira feita em vidro, inclusive é um smartphone muito bonito visualmente, chama bastante atenção, ele trazia 2 cores, essa aqui que é a ouro rosé e também a preta, eu preferi essa porque ela esconde melhor as marcas de dedos, a versão na cor preta ela fica marcada muito facilmente. Então temos aqui a tampa traseira em vidro e as bordas feitas em metal, também com um excelente acabamento. Por termos aqui um motorzinho que faz a elevação aqui e o reclínio do conjunto de câmeras, ele acabou ficando um pouquinho mais pesado e também mais espesso. São 9,3 mm de espessura e o seu peso é de 220 gramas. Olha, para a época esse peso era um pouquinho alto, hoje nem tanto assim, tem outros smartphones que até são mais pesados do que o Galaxy A80. E esse motorzinho usado aqui para elevar e recolher o conjunto de câmeras também impactou na bateria, que
traz 3.700 mAh. O Galaxy A70, que foi lançado juntamente com o Galaxy A80, trazia uma bateria bem maior de 4.500 mAh. Então, bateria, além de ter ficado menor aqui no A80, acabou sendo um dos problemas desse aparelho. O consumo aqui é um pouco alto, até porque temos uma telona. Inclusive, falando das demais características, temos aqui um display muito bom. Uma tela Super AMOLED com resolução Full HD+, 2400 por 1080 pixels, com proporção de 20:9, taxa de atualização de 60 Hz, naquela época não era comum taxa de atualização acima dos 60 Hz, e com detalhe das bordas sendo extremamente finas. Reparem que a borda superior, a lateral, são muito finas, e até mesmo a borda inferior, que é um pouquinho maior, acaba também sendo menor do que a média. E são 6,7 polegadas. O aparelho é grande e na pegada a gente percebe que ele é muito grande. Mas é até curioso ver isso, porque realmente suas bordas são bastante finas, então até ele poderia ter passado essa sensação de ser um smartphone menor, mas talvez pelo seu peso e pela sua espessura um pouquinho maior, 9,3 mm e 220 gramas, talvez por isso realmente a gente tenha essa sensação de que o smartphone é muito grande. E eu vou destacar mais uma vez para vocês, olha isso, nada de furo, nada de recorte. Eu gosto muito desse tipo de solução, você ter aqui a tela totalmente para você, sem nenhum tipo de dispositivo. Então eu curti essa questão da câmera retrátil, achei bastante inovador, achei bastante interessante, mas não há como negar também que tudo aqui é bastante complexo. Conforme vocês vão ver nesse vídeo aqui, realmente seria difícil um aparelho desse tipo acabar emplacando. A solução do Zenfone, por exemplo, é bem mais elegante, já que somente o conjunto de câmeras acaba sendo invertido. Tivemos também as câmeras pop-up. Então, de todas as propostas apresentadas, para você usar as câmeras traseiras como selfie, ou para você ter uma tela aqui sem recorte, sem um furo na tela, de todas as propostas, a do Galaxy A80 certamente foi a mais complexa de todas. Então temos aqui uma tela Super AMOLED, Full HD Plus de 6,7 polegadas, bateria de 3.700 mAh, e o aparelho também traz um hardware muito bom. Vem equipado com o chipset Snapdragon 730, que tem uma boa performance até mesmo hoje em dia, o que mostra que smartphones mais antigos podem sobreviver bem dependendo do seu hardware. Claro que o Galaxy A80 também se destaca pela sua memória RAM. Ele traz 8 GB, o que era muito para a época, principalmente considerando que estamos falando aqui de um smartphone da família Galaxy A. Para vocês verem, eu acho que o A73 foi o segundo smartphone da família Galaxy A trazer 8 GB de memória RAM, muito tempo depois do lançamento do Galaxy A80, e agora o smartphone da família Galaxy A trazer 8 GB ficou mais comum. Afinal de contas, temos o A54, o A34, todos eles trazendo 8 GB de memória RAM ou com opções com 8 GB de memória RAM. Então por aqui vocês já conseguiram ver que o Galaxy A80 era diferenciado não só pelo seu conjunto de câmeras, mas também pelo seu visual, pela sua tela, pelos seus recursos. Era um smartphone que realmente estava acima da média, e ele também acabava sendo bem mais caro do que o Galaxy A70, justamente por causa desses recursos extras. Mas tudo isso teve um lado bastante positivo, e o aparelho acabou envelhecendo muito bem, continua trazendo uma ótima performance. Ele foi lançado com o Android 9, foi atualizado para o Android 10 e agora está com o Android 11. Infelizmente, essa aqui, pelo visto, vai ser mesmo a última atualização. Até esperava que o Galaxy A80 recebesse o Android 12, por trazer esse hardware mais sofisticado, mas infelizmente tudo indica que ele vai ficar mesmo no Android 11. Para vocês terem ideia, o último patch de segurança dele é de novembro do ano passado, de 2022, então nem as atualizações de segurança estão vindo mais para o Galaxy A80, então pelo visto o suporte aqui a software para esse aparelho acabou sendo mesmo encerrado, então ele deve ficar com o Android 11. Mas pelo menos ele traz a One UI 3.1, então temos alguns recursos avançados aqui, como por exemplo o painel LED, ele está presente, os aplicativos em exibição pop-up, modo de tela dividida, o atalho aqui para você abrir a câmera dando 2 toques. Inclusive, você pode até alternar entre a câmera frontal e traseira aqui, usar o mecanismo, dando os 2 toques aqui no botão liga-desliga. É bem fácil de acionar, inclusive. Então ele traz esses recursos. Até mesmo o Always On está presente aqui nesse aparelho, aqui ó, mostrando para vocês. Então, por trazer uma tela Super AMOLED, ele também conta com suporte ao Always On. Traz aqui o sensor de tais na tela, e ele é de uma época onde o sensor na tela nos aparelhos da Samsung não era muito rápido. Então aqui ó, mostrando para vocês, ó, ele está até um pouquinho mais rápido do que eu lembrava, mas ele costumava ser muito lento. Talvez as atualizações mais recentes tenham melhorado nesse ponto, mas está longe de ser instantâneo, né? Aqui ó, fazendo mais uma vez.
Então ele leva um pouquinho de tempo para desbloquear. E como você já deve imaginar, por motivos óbvios, ele não tem desbloqueio facial, porque seria muito complexo fazer a câmera abrir, inverter, somente para poder fazer o reconhecimento facial. Demoraria mais tempo do que digitar a senha aqui diretamente na tela ou usar os sensores digitais. Então, apesar desse aparelho ter ficado no Android 11, na interface One UI 3.1, ele traz aqui muitos recursos, os principais estão presentes e a usabilidade aqui dele é muito boa. A tela, apesar da taxa de atualização 60 Hz, reparem que a resposta aqui é excelente. Na abertura dos aplicativos, eventualmente ele vai apresentar um pouquinho de engasgos, mas a performance desse smartphone acaba sendo muito boa até mesmo nos dias atuais. Ele conta com o chipset Snapdragon 730, com 8 núcleos da série Kryo 470, rodando até 2.2 GHz, e a GPU é Adreno 618. Ele traz também 128 GB de memória RAM no padrão UFS 2.1. A bateria tem apenas 3.700 mAh, e aqui é um ponto onde o Galaxy A80 deixa a desejar. Infelizmente ele não traz uma bateria que vai durar o dia inteiro, principalmente se você utilizar muito aqui os recursos de câmera, se você ficar usando o motor da câmera aqui, o consumo de bateria vai acabar sendo maior. Mas se você usar um pouquinho aqui as câmeras, principalmente para fazer selfies, a bateria acaba durando um pouquinho mais. Mas é uma bateria que vai durar no máximo um dia, não vai passar muito disso. E aqui eu estou sendo bem otimista, porque realmente é um aparelho que apresenta um consumo de bateria um pouco mais alto. Bom, e afinal de contas, como é que é esse conjunto de câmeras do Galaxy A80? Será que ele ainda manda bem hoje em dia? São ótimas câmeras e eu até refiz os testes para poder gravar esse vídeo e o resultado me surpreendeu. Mas em alguns pontos me decepcionou, como já me decepcionava no passado. Então, por exemplo, falando aqui das decepções. Aqui no modo foto, eu estou aqui no modo selfie, reparem que ele traz 3 modos diferentes aqui de ângulo, de distância focal, tá vendo? Aqui ele vai abrindo cada vez mais a lente. Ou seja, para tirar fotos, você consegue utilizar até a lente ultrawide. Bom, falando melhor das lentes, ele conta com uma câmera principal de 48 megapixels com abertura de 2.0, traz uma lente ultrawide de 8 megapixels com abertura de 2.2 e tem uma lente ToF 3D para detecção de profundidade. Inclusive essa lente ToF, ela faz uma detecção melhor de profundidade do que uma câmera tradicional e ela é utilizada para criar o modo retrato, tanto para pessoas quanto para objetos. Então temos basicamente essas lentes, ele também traz um flash aqui que você pode utilizar inclusive para selfies, isso aqui é muito bom. E temos esses 3 ângulos diferentes. Quando você está utilizando aqui a lente ultrawide para fazer selfies, ó, realmente ela é aberta até demais, chega a ser exagerado aqui. Você consegue capturar quase todo o seu corpo aqui na hora de fazer uma selfie. Esse aqui intermediário ele já fecha um pouquinho mais, já fica mais tradicional, mas temos, ó, acabei sem querer disparando uma foto. Temos esse aqui que é um pouquinho mais fechado. Esses dois aqui vão utilizar a câmera principal, enquanto que essa última aqui vai utilizar a lente ultrawide. Então dá para você fazer selfies com qualquer uma das lentes, mas infelizmente isso não acontece no modo vídeo, olha que estranho. No modo vídeo você só consegue utilizar a câmera principal para gravar. Então esse é um ponto negativo aqui do Galaxy A80. Talvez o resultado não ficasse bom utilizando a lente ultrawide, porque ela realmente é exageradamente aberta, mas ainda assim a Samsung poderia ter mantido o recurso e ficaria por conta do usuário escolher ou não utilizar essa lente. E apesar da câmera principal trazer autofoco, no lançamento do aparelho, quando você utilizava o A80 para fazer selfies, ele não usava esse foco automático, ele ficava com o foco fixo, ele travava o foco em um ponto para você poder fazer as selfies. Inclusive foi uma das minhas críticas quando eu peguei o aparelho. Mas depois de uma atualização de sistema, eles corrigiram isso, então agora você consegue focar com a câmera principal no modo selfie. Então ele vai fazer a correção do foco, inclusive fazendo um efeito muito bonito. Ele consegue naturalmente desfocar um pouquinho o plano de fundo, até por ser uma lente grande, ele consegue desfocar um pouquinho mais o plano de fundo, fica um efeito bem legal. A lente ultrawide consegue filmar no máximo em Full HD a 30 quadros, porém a câmera principal consegue filmar em Full HD a 30 e 60 quadros e também em 4K. E você pode usar todos esses modos aqui com a câmera principal, inclusive quando ela está no modo selfie. Outro problema que esse aparelho tinha é que nem todos os modos que estavam disponíveis para a câmera traseira ficavam disponíveis quando você utilizava o modo selfie. Felizmente, isso parece ter sido corrigido, porque utilizando o modo selfie e clicando aqui em mais, a gente percebe que, ó, modo profissional para fotos, câmera lenta, super câmera lenta, o modo noturno, todos eles estão disponíveis. Então, pelo visto, a Samsung corrigiu isso aqui com a atualização de software. Era um recurso que não estava sempre presente, mas agora está aqui no aparelho.
Então ele traz alguns probleminhas, continua com a câmera ultra-wide disponível para vídeos, mas em recursos ele melhorou muito aí com as últimas atualizações e acredite, hein, esse aparelho consegue ainda fazer ótimas fotos e ótimos vídeos. Eu cheguei até a considerar utilizar o Galaxy 80 na época para poder fazer vídeos, para poder gravar os vídeos utilizando esse conjunto de câmeras, afinal de contas teria disponível aqui a câmera principal no modo selfie com todos os recursos. E naquela época eu gravava em Full HD a 60 quadros, mas acabei desistindo por causa do problema do foco que tinha no início. Depois que a Samsung resolveu isso, acabei desistindo de vez de usar. Então na prática eu nunca cheguei a usar o Galaxy 80 para fazer os vídeos aqui do canal. Mas como vocês viram, a Samsung corrigiu vários dos problemas aqui do Galaxy 80. Mesmo assim, tudo isso não foi suficiente para fazer com que o aparelho realmente tivesse o sucesso a ponto da Samsung ter lançado um Galaxy 81 mantendo os mesmos recursos. Se eu não estou enganado, chegaram a sair rumores sobre o lançamento de um Galaxy 81, mas o aparelho nem traria mais esse recurso de câmeras rotatórias, ele seria um aparelho mais tradicional e semelhante ao Galaxy S70, ele traria um visual tradicional e não esse sistema de câmeras rotatórias, mas na prática, pelo que eu consultei, esse aparelho sequer foi lançado, então ficamos somente no Galaxy 80 mesmo. E aqui com a câmera principal rotacionada para mim, tá aqui no modo selfie, e o interessante é que durante a gravação dá para você trocar entre câmera frontal e a câmera traseira. Olha só, aqui agora com a câmera traseira, só que eu tenho que parar de falar porque nesse período que ele vai rotacionando, a gravação é interrompida, então o áudio sai cortado, então você tem que parar de falar para mudar de câmera, aí você volta a falar, dessa forma o som não vai sair cortado. E só dá para utilizar esse modo com a câmera principal, ultra wide, ela pode ser utilizada no modo selfie, mas somente para fotos, para vídeos. Não sei por que a Samsung não colocou esse recurso, mas para vídeos você não pode usar ultra wide para selfie, só pode usar no formato câmera traseira. Bom, é um aparelho que realmente é muito legal, muito interessante, pena que a Samsung não tenha dado continuidade aqui a esse tipo de recurso, mas em todo caso fica aqui a prova de que a Samsung tentou trazer o sistema de câmeras rotatórias para os seus aparelhos, pena que não deu certo. E esse aqui é um smartphone que eu devo ficar com ele para sempre, eu não devo vendê-lo nunca, até porque realmente é um aparelho bastante inovador, bastante diferente, e acredito que não teremos tão cedo algo semelhante assim por parte da Samsung, pelo menos com esse sistema de câmeras rotatórias. E vocês, o que vocês acharam do Galaxy 80? Você compraria um smartphone com um sistema de câmeras rotatórias como o Galaxy 80? Deixa aí nos comentários se você curte essa tecnologia, se realmente acha que a Samsung tentou inovar demais com o Galaxy 80. Deixa aí nos comentários pra gente bater esse bate-papo. E ó, não esqueça, hein? Deixa o like aí no vídeo para ajudar o Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!